Então isso é uma coisa normal, né? Hoje em dia as pessoas falarem, ai, tô estressado, ai, tô cansado. E aí eu queria explicar para vocês o ponto de vista tanto psicológico como neurológico, de onde que vem esse estresse, tá? Por que que a gente desenvolve o estresse no nosso dia a dia? Por que que a gente vai desenvolvendo eles e eles passam a ser uma coisa normal, uma coisa natural? E é visto hoje em dia como uma coisa fácil de lidar, muitas pessoas acham uma coisa tranquila, né? Mas muitas pessoas sofrem com o estresse, porque às vezes não entende de onde vem, não sabe por que que tá sentindo, o porquê que isso acontece, e vai levando a vida, vai arrastando as situações, o dia a dia, e quando vê o estresse que era bem pequeno virou um estresse muito grande, e aí as pessoas às vezes não entendem por que que as coisas chegaram nesse ponto, da onde surgiu o primeiro estresse. Então, falando agora do ponto de vista neurológico, a gente tem desenvolvido o nosso cérebro a estar sempre trabalhando muito, sempre pensando muito. São pessoas que pensam demais, que fazem muitas coisas, que estão sempre trabalhando a mente, e isso gera muito estresse, porque uma mente que não descansa, uma mente que não consegue atingir a quietude de ficar calmo, de se sentir em paz, de contemplar o que está acontecendo à sua volta, de ficar relaxado, é uma pessoa que gera estresse na cabeça, né? A onda fica muito estressada, o nosso cérebro fica muito estressado. A hora que a gente pensa muito, a gente exige muita energia do nosso cérebro, então ele fica estressado, ele fica cansado. E aí a gente desenvolve um estresse meio que patológico devido a essa exigência cerebral que a gente vai causando no nosso dia a dia. Por N fatores, né? N coisas, N situações que às vezes te deixam muito preocupada, que te deixa muito estressada, ou que você se exige demais. Então você acaba gerando esse estresse a longo prazo. E uma cabeça estressada, ela vai ser sempre uma cabeça estressada, né? Ela vai estar sempre desenvolvendo estresse. A não ser que você comece a desenvolver algumas técnicas ou fazer algumas coisas para você diminuir esse estresse, né? Então, com o tempo, se você não cuida desse estresse, ele fica muito maior e você acaba ficando doente, né? Vira um negócio muito patológico, vira uma coisa muito enraizada e aí a gente não consegue sair dela. Então, o nosso estresse é uma cabeça que pensa muito, neurologicamente falando, é uma cabeça que está sempre muito preocupada, que está sempre pensando e elaborando muita coisa, é como se todo momento estivesse pensando muito. Então, é uma cabeça que não desliga, é uma cabeça que não consegue ficar calma, certo? E aí a gente produz muitas ondas rápidas no nosso cérebro. É uma pessoa que está sempre produzindo onda rápida, que é uma onda bem estressada, é uma onda bem rápida. E é por isso que a gente desenvolve essa queda de energia, de tanto que pensa, fica cansado, fica estressado, fica mal. Então, quando o nosso cérebro produz muitas ondas rápidas, de maneira geral, no modo geral do nosso cérebro, você acaba sendo uma pessoa estressada, desenvolvendo esse estresse a longo prazo. E neurologicamente falando, a gente consegue ajudar esse cérebro a pensar de forma saudável e menos patológica com o neurofeedback, que é dos meus métodos de trabalho dentro da clínica, né? A minha clínica eu faço a terapia, que é a psicoterapia, e aí eu entendo o porquê que a gente é estressado, da onde que a gente veio, que eu vou falar já já, e na raiz do problema, né? Aí eu vou lá no comportamento, eu vou na criação, eu vou no como você foi educado, de como você desenvolveu, qual foi o gatilho que fez você desenvolver o estresse, e eu também trabalho com neurofeedback, que é uma ferramenta que ajuda você a equilibrar o seu cérebro através de recompensa, né? Através do eletroencefalograma. Então a gente consegue ajustar essas ondas cerebrais que são muito rápidas no cérebro e com isso diminuir o estresse.
Então, neurologicamente falando, é um cérebro que tem muita dificuldade ali de produzir serotonina na sinapse, né? É um cérebro extremamente estressado, os neurônios ficam cansados de tanto trabalhar, e aí eles não produzem essas substâncias químicas que deveriam ter no nosso cérebro na hora de ficar calmo, de ficar bem, de dormir tranquilamente. Então, o neurofeedback ajuda você a equilibrar essas ondas e você a melhorar esse estresse, tá? E aí, do ponto de vista neurológico, é assim que a gente vai produzindo o estresse dentro do nosso cérebro e vai se moldando. É meio que uma forma. Quanto mais você é estressada, quanto mais você convive com esse estresse, mais fica fácil conviver com ele. Fica uma coisa de costume. Então, o seu cérebro vai acostumando a viver sempre estressado. Então, neurologicamente falando, o nosso cérebro ele se acostuma com padrões. E quando você é uma pessoa estressada e vive estressada, você vai sempre ser estressado, a não ser que você faça algo para mudar isso. A não ser que você faça algum tratamento, que você tome um remédio, ou que você faça um neurofeedback, né? Ou que você faça terapia. Então, assim, ou que você pratique alguma atividade física, algum yoga, alguma meditação, que você consiga atingir essa calma no seu cérebro, tá? Então, é um cérebro extremamente preocupado, extremamente pensativo e acelerado, certo? É por isso que a gente causa o estresse dentro do nosso cérebro. E aí, falando do conceito mais psicológico, que dentro do meu trabalho, eu trabalho não só com sintomas dentro do neurofeedback, mas eu também trabalho com a psicoterapia, que é onde eu entendo do porquê a gente tem o estresse, do porquê a gente desenvolve o estresse a longo prazo e como que ele foi se desenvolvendo no nosso dia a dia. Então, do ponto de vista psicológico, a gente entende que esse cérebro também é um cérebro que pensa muito, mas aí parece que ele vai pensando coisas que é como se você não ficasse tão feliz com as coisas que ele vai pensando, que ele vai produzindo de pensamentos na sua cabeça. E isso vai gerando um estresse. Você vai ficando estressada porque você acaba se exigindo muito, se cobrando demais. É um cérebro que está sempre se cobrando muito, é uma pessoa que está sempre correndo, sempre fazendo, sempre indo para um lado, indo para o outro. Então ela tem uma preocupação, às vezes uma culpa, às vezes carrega muita responsabilidade dentro dela. Ela é uma pessoa que se cobra muito de estar sempre produzindo, ou às vezes de estar fazendo algo que ela não é tão feliz, que ela não está tão satisfeita. É uma pessoa que às vezes não tá feliz com o que tá fazendo, mas se exige em fazer e aí acaba ficando estressado. Então é uma pessoa que tá muito contrariada, tá? Tá muito contrariada. Ela tá sempre se exigindo, sempre fazendo mais, sempre querendo dar o seu melhor. E isso acaba sendo contraditório, porque às vezes não é bem o que ela queria. Às vezes ela queria só ficar de boa, paz e amor, né? Tudo numa boa. Mas ela acaba se sobrecarregando e pegando mais coisa que ela aguenta. E ela se sente muito mal, muito sobrecarregada. E isso gera o estresse, tá? Seria excesso de presente? Boa noite, Omar. Exatamente. Excesso de estar sempre ali fazendo, de estar sempre correndo atrás de muitas coisas, né, do presente ou às vezes do futuro mesmo, aquela coisa que eu falei da ansiedade de um futuro, uma pessoa que tá sempre se cobrando em ganhar mais dinheiro, ou tá sempre se cobrando em ser algo melhor, em tentar algo melhor, então se exige muito, é uma pessoa que se exige demais, né, que tá sempre se cobrando muito. E aí, a longo prazo, isso causa certos problemas, né? Se você tá sempre buscando por algo que você às vezes nunca consegue alcançar, ou que você tá sempre se cobrando, ou que você se sente muito culpado, provavelmente lá no futuro você vai ficar uma pessoa estressada, ou algum momento vai dar um pane aí dentro, né? Vai dar um pane. Tem gente que começa a desenvolver
aquela síndrome de burnout, né, que é a síndrome do estresse no trabalho. Por quê? Por que as pessoas desenvolvem esse estresse no trabalho, a síndrome de burnout? Porque é um estresse que às vezes você não tá conseguindo lidar com o trabalho, mas você se exige. Às vezes são pessoas dentro do seu trabalho que exigem de você, mas que você não consegue lidar. E aí você acaba ficando estressada. Então são exigências demais em cima dessa pessoa. É basicamente isso. E aí a gente precisa entender do porquê que a gente tem essas exigências e o quanto que essas exigências são coerentes ou não com a nossa personalidade, com o que a gente quer, com o que a gente idealiza, né? Então, se você é uma pessoa que está sempre correndo atrás de dinheiro, será que é isso mesmo que te faz feliz? Né? Será que é o dinheiro mesmo? Ou será que você é uma pessoa que não tá querendo muito dinheiro, mas que você só queria ficar bem, só queria ser feliz no seu trabalho, só queria ter uma paz interior? Então, às vezes a gente entende que essa preocupação excessiva, essa coisa de estar sempre correndo, ou que você se exige muito, às vezes não é você. Às vezes são coisas internas que você vai carregando. São coisas que às vezes as pessoas te exigiram em algum momento da sua vida, seja pai, seja mãe, que falou: ah, mas você tem que ser uma pessoa melhor, mas você tem que trabalhar muito, mas você tem que levar muito a sério o trabalho, mas você não pode faltar no trabalho, mas seria uma irresponsabilidade da sua parte ser mal educada com o chefe. E aí você acaba desenvolvendo essa síndrome de burnout, por exemplo, no trabalho, que seria esse estresse, né, de se sentir muito sobrecarregada, de tenho que ficar quieta, às vezes tenho que engolir, e aí não consegue, às vezes, a pessoa pôr pra fora. Então é uma pessoa que, além de se exigir muito e de ser cobrada demais, de não conseguir lidar com essa situação, ela também é uma pessoa que não consegue pôr pra fora, que não consegue, às vezes, externalizar, que às vezes guarda muito, né? Então é uma pessoa que tá sempre muito calada, que tem dificuldade de demonstrar os sentimentos, as suas insatisfações, às vezes de se posicionar, né? Então, quando você vai se posicionando, quando você vai externalizando as coisas que você não tá feliz, você acaba eliminando essa sensação de estresse. Você vai aliviando de alguma forma. Porque você chega pro chefe e fala assim: ah, chefe, não sei, acho que você tá com algum problema comigo, vamos ver o que tá acontecendo, né? Porque assim, eu acho que você às vezes não tá satisfeito com o meu trabalho, vamos então alinhar. Então, assim, é uma pessoa que às vezes tem muita dificuldade de tomar uma posição, né? De ir lá, às vezes, perguntar, porque tem medo de ser mandado embora, talvez, porque tem medo do que vão falar, ou é um chefe muito ríspido, muito rígido, e aí às vezes não consegue achar meios de se proteger e de se defender. Então é uma pessoa que guarda muito, é uma pessoa que vai guardando, pensando, exigindo dela mesma, e aí ela não consegue às vezes externalizar. E aí, Carol, o que acontece, né? É uma pessoa que às vezes vai guardando tanto que ela fica estressada. Ela vai ficar estressada, ela vai ficar nervosa, ela vai ficar mal, ela vai ficar somatizar em alguns momentos o estresse, vai baixar a imunidade. Às vezes é uma pessoa que vai começar a ter síndrome do pânico, a ter ansiedade, ela vai gerar algumas coisas nela mesma. Ou é uma pessoa que vai ter insônia, que não vai conseguir dormir, que vai ficar mal, né, no dia. Então é uma pessoa que vai estar sempre tendo alguma coisa, né? Ou ela fala, ou ela fica mal, ou ela guarda para ela mesma, ou ela vai ter dificuldades ali de se movimentar, né, de conseguir lidar com essas coisas. Então, ela vai somatizar em algum momento. Ou ela fala ou ela somatiza, né? E aí que vem esses problemas. Das vezes as pessoas pegarem afastamento por INSS, porque teve a síndrome de burnout, e aí acaba tendo que fazer terapia ou tomando alguma medicação para amenizar esses sintomas, porque passa do ponto, né? A gente fica muito estressado e aí não consegue, né, resolver.
E quando a pessoa desconta o estresse na comida, tem muito disso também, Gabriela, verdade. As pessoas às vezes descontam na comida e é aí que eu coloquei tudo junto. Olha só, foi de caso pensado. Porque amanhã eu vou falar muito sobre o vício e a compulsão. E uma das formas da gente descarregar o estresse é na comida, é na bebida, é em alguma droga, é às vezes com alguma coisa viciante que dá prazer, porque é uma forma de sentir prazer. Já tô adiantando, hein, Gabriel? É uma forma de se dar prazer. E aí eu fiz um post também falando sobre os vícios e as compulsões, né? Então, esses vícios e compulsões são sempre ligadas ao prazer. Então, é uma forma imediata da gente descarregar esse estresse e acabar procurando algo mais imediato, né? Então, assim, tá cansado, tá estressado, sofri pra caramba, o final, né? O final do dia eu já tô podre, eu tive que aguentar muita coisa e aí eu posso, né? Vem com aquela sensação de eu posso, né? Eu mereço, eu vou me dar, né? E aí a gente entra muito no deslocamento aí de privação, que eu vou falar mais amanhã, tá? Mas é uma pessoa que se estressa demais e aí ela precisa buscar esse prazer de alguma forma, tá? E isso alivia ali momentaneamente, mas o problema ainda continua, né? Porque de certa forma a pessoa não resolveu esse problema. Ela só tá deslocando para comida, mas o estresse tá sempre lá. E se ela não resolve o ponto de estresse, né? Tipo, às vezes o trabalho, às vezes a relação dela com o namorado, com o marido, ou às vezes sei lá, algum problema que ela tá passando, ou algumas cobranças que ela mesma se cobra em relação à família, não sei. Ela vai gerando esse estresse, né? Então, ele ainda tá lá. E aí ela procura na comida, mas o problema ainda continua lá. Ela ainda volta pro problema, né? Ela ainda tá sempre em contato com esse problema. Então ela não resolveu. Ela só tá empurrando com a barriga, né, esse problema. Boa noite. Quais são as causas do estresse para nossa saúde? Então, como eu falei, né, a gente acaba somatizando algumas vezes se a gente não consegue pôr para fora, às vezes conversar sobre isso, às vezes resolver os problemas, a gente começa a somatizar, então vai dando ansiedade, você vai ficando mal, né, você vai ficando às vezes deprimida, às vezes vai tendo pânico, então a gente vai desenvolvendo alguns sintomas devido a esse estresse que a gente não curou, que a gente não tratou, a gente só tá empurrando ele, né? Então aí precisa tomar medicação, né? A longo prazo você fica uma pessoa às vezes com sensação de que alguma coisa de ruim vai acontecer, você também fica às vezes ressabiada com algumas pessoas, dependendo do nível, do tanto que você vai aguentando o estresse, porque você imagina uma pessoa que tá sempre escutando, sempre passando pelo estresse. E aí, se ela não resolve esse estresse, ela vai ficar meio ressabiada com pessoas parecidas com aquela. Então, por exemplo, se você tem um problema lá com seu chefe que você não consegue resolver, às vezes a característica que ele tem, às vezes é muito parecida com coisas que a gente viveu no passado. Se você for ver bem, assim, quais são as características das pessoas que você não gosta? Se você olhar assim, com quem eu não me dou? Às vezes não me dou com o chefe do trabalho, vamos pensar no chefe. E aí você começa a pensar, mas qual é a característica do chefe? Como que ele é? E aí se você começar a pensar, às vezes ele tem uma característica muito parecida lá do papai, né? Às vezes sei lá, do irmão, do marido, do ex-marido. Então, assim, vai ligando algumas coisas e a gente começa a entender o que te estressa. Às vezes o que te estressa é o sentimento que às vezes aquela pessoa vai liberando em você. E você vai ficando estressada de entrar em contato com coisas que te remetem, às vezes, ao passado. E aí você não conseguiu lidar lá no passado, você acaba não conseguindo lidar com hoje.
Então, às vezes você não conseguiu lidar com o papai lá fora, na vida, e falar não pra ele, e aí você não consegue falar não aqui, ou pro chefe, ou pro marido. Então, às vezes você não conseguiu ter cuidado lá na infância. Então, hoje você fica querendo cuidar de todo mundo e você se sobrecarrega e fica fazendo por todo mundo. Então, assim, são coisas que às vezes a gente vai só deslocando, só pegando lá do passado e jogando aqui pra vida. E aí a gente se exige demais, tá? Então isso a longo prazo faz sérios problemas, não só fisicamente, como também de desconfiança com outras pessoas, como também de liberar sentimentos pelas pessoas, pelo receio às vezes de ter algum sintoma de novo, ou de ficar estressada de novo, ou às vezes com medo de trabalhar, né? Tem gente que vai desenvolvendo medos, né? Medos de trabalhar, medos de acontecer de novo, de ficar estressada. Então a gente entende na terapia o porquê que você foi gerando esse estresse em cima de alguém, do porquê que você se sente tão estressada, tão cobrada, por que você se cobra em relação a isso, né? Então é bem interessante assim quando a gente começa a entender da onde vem as coisas. E vocês se sentem estressados, né? O estresse de vocês é relacionado a quê? Se vocês pudessem falar assim, se é o trabalho, se é uma pessoa que te deixa estressada, se é algo que te deixa estressada, alguma situação. Se vocês pudessem me dar um nome que pudesse falar da onde vem o estresse de vocês, qual seria esse nome? Né? Se vocês pudessem escrever aqui pra mim, ia me ajudar, que aí eu ia direcionando assim a live pro que faz mais sentido pra vocês. Porque o estresse ele pode pegar várias áreas da nossa vida, né? Ele pode pegar o trabalho, pode pegar a família, pode pegar os filhos, pode pegar tudo. Às vezes você com você mesmo, com o financeiro, às vezes com a sua vida pessoal. Então assim, ela pode vir de várias formas. Às vezes de não gostar de alguém, muita responsabilidade. Então, a responsabilidade, ela é uma das coisas que te fazem ficar estressada, porque você é muito cobrada por essa responsabilidade, né? A responsabilidade parece que é uma cobrança interna sua, que fica falando, mas você tem que fazer, mas sua responsabilidade, você tem que dar conta, você precisa fazer, porque onde já se viu você não fazer, né? Então você tem que dar conta de tudo, você tem que dar conta da casa, das coisas, você tem que sempre se virar nos 30. Então é algo que começa a te cobrar, e aí às vezes você nem quer toda essa responsabilidade, você só queria ficar de boa. Mas a responsabilidade, né, assim, te faz ficar estressada. E aí por que se cobra tanto? Por que essa responsabilidade é tão forte? Né? Por que a gente tem que se exigir muito nessa responsabilidade? Né? Isso é real? É uma coisa que é necessário mesmo ter tanta responsabilidade assim? Né? Às vezes a gente só precisa ficar, né, de boa, tentar equilibrar as coisas. Vou ter responsabilidade, mas também vou tirar um tempo pra mim, mas também vou me cuidar, né? Porque senão ninguém vai fazer por você. Família, filho, casa, marido, são as responsabilidades aí que muitas mulheres carregam, né? Nilcele, é muito dessa questão da mulher dona de casa, mulher que tem que cuidar dos filhos, do marido, da casa. Então a gente se exige muito. E aí a gente já vem com um conceito muito social, né? De responsabilidade em cima da mulher, que a mulher tem que ser a dona do lar, que a mulher tem que cuidar de todo mundo, a mulher tem que fazer tudo por todo mundo. Então a gente já tem essa carga social que a gente carrega, né, da sociedade. E a gente já se exige socialmente. Aí parece que fica mais forte ainda as cobranças internas, porque aí a gente vem de uma família que às vezes também
fala que mulher tem que cuidar da casa, tem que ser a cuidadora do lar, a que faz tudo por todo mundo. Então começa a ter essa cobrança também da família. A família, os exemplos da família, às vezes são mulheres assim, né? Então aí tem que continuar meio que a linhagem, né? Ou também se exigem ser uma mãe diferente ou ter uma família diferente por medo de não ter uma família igual a do passado, né? Porque não teve uma família tão legal no passado e aí quer ter essa família hoje. Então, o quanto que essas exigências às vezes nos sobrecarregam, né? Essas exigências sociais, essas exigências internas, né, da família, dos conceitos e dos valores da casa, de quando a gente foi criado. Então, às vezes a gente se sobrecarrega muito, muito. E aí a gente precisa pôr um ponto nisso, né? Assim, até que ponto eu vou, até que ponto eu consigo fazer, né? Até que ponto é da minha capacidade. Então, é complicado. Oi, Thaís, tudo bem? Então, é muito complicado, né? A gente precisa começar a ponderar aí até que ponto é sua responsabilidade, cabe a você fazer ou não, e até que ponto você precisa pisar um pouco no freio e cuidar um pouco de si mesma, né? Porque às vezes a gente se exige demais e aí a gente não tem tempo para nós, a gente não tem, né, vida, e aí a gente fica estressado, e é a gente que se estressa, as pessoas ficam todo mundo numa boa, né? Estamos lá, nós estressadas, cansadas, irritadas, e o pessoal tá lá todo mundo numa boa, e a gente tá mal, né? Então, se a gente não cuida, a gente fica pior, né? Então, a gente precisa entender que a gente também tem que cuidar da gente, não só cuidar dos outros, mas a gente precisa cuidar da gente, né? Fazer algo por você, algo legal pra você, né? Algo que você goste, né? Não só pelos outros, porque senão eles não vão fazer por nós, né? Eles não vão estar ali fazendo por nós. Sempre vai ter algo pra fazer por eles. Família fala que mulher tem que fazer tudo. Exatamente, Nilcélia. É muito conceito familiar, né? Se não é conceito familiar, às vezes é conceito da sociedade, às vezes é conceito que a gente viu no pessoal, às vezes é porque a gente viu na família nossa, que às vezes a gente não teve e aí quer fazer agora, quer ser a melhor mãe do mundo. Uhul! Vamos lá, ser a melhor mãe do mundo. Então aí às vezes a gente se cobra muito sobre isso. Então a gente precisa começar a pisar um pouco no freio, né? A pensar que não dá pra fazer tudo por todo mundo toda hora, que o povo vai ter que se virar, né? O povo vai ter que também fazer algo por eles, né? Então a família que a gente cresce, às vezes é muito isso, né? Às vezes elas têm essa ideia, né, da gente ter que correr atrás, cuidar da família, dar conta de tudo. Então, fica muito pesado, né? Fica muito pesado cuidar de todo mundo, ser mulher, ser forte, né? É muito cansativo. Agora as mulheres de hoje em dia estão trabalhando, estão tendo que trabalhar, que ganhar dinheiro ainda e ainda chegar em casa, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos. Então, assim, é muito cansativo, né? Muito cansativo. Então, faça aquilo que é possível, né? A gente tem sempre que fazer aquilo que é possível para nós, dentro do que a gente consegue fazer, né? Não mais que isso, porque senão a gente não dá conta da nossa vida também. A gente também somos seres humanos e a gente também precisa viver, né? Então, para pensar, né, até onde eu consigo fazer pelas pessoas, até onde eu vou cuidar das pessoas e até onde eu vou cuidar de mim. E eu preciso cuidar de mim. Então a gente precisa começar às vezes a se priorizar, a priorizar a nossa vida, porque é a gente que vai ficando estressado, é a gente que adoece, é a gente que fica doente,
é a gente que fica mal, é a gente que fica estressado, é a gente que tem sintoma. Então tá na hora de deixar cada um cuidar da sua vida. Cada um cuidar da sua vida. E aí, a gente precisa começar a pôr um freio nisso, né? É importante para as coisas não se sobrecarregarem, né? Para as pessoas não ficarem mal. E é engraçado porque a gente se cobra muito, né? Se cobra em ser a melhor, em ser a melhor mãe do mundo, e aí em dar o nosso melhor, né? E assim, é muito difícil, né? Muito difícil a gente chegar, às vezes, nesse ponto de ser a melhor, de tá se doando muito. É muito desgastante, é muito difícil isso, né? Então, a gente precisa começar a pensar nisso, né? Que nem eu fico às vezes muito estressada e hoje eu cheguei, né? Ontem eu cheguei e falei pra Vivi, cheguei e conversei com ela, o tanto que às vezes eu me exigia muito como profissional, que eu queria sempre estar fazendo o meu melhor aqui pra vocês, então, pros meus pacientes. E aí a gente acaba exagerando, né? E quando a gente vê, a gente exagera e a gente fica estressada, né? E a gente se sobrecarrega, porque parece que nunca. Sempre tem, né? Se espremer, sempre tem coisa pra fazer mais. Não, mas dava pra fazer mais. Não, mas você podia ter feito mais. Mas olha, então assim, você tá sempre se cobrando em fazer muito, né? Então sempre tem, ah, mas você podia ter feito aquilo pelo teu marido, ele pediu. Ah, mas teu filho, coitado, né? Ele tá precisando tanto de você. Você vai negar lá que ele quer comer a comida que ele pediu, né? Não, vai lá fazer, você pode. Então assim, você vai sempre espremendo, que é como se sempre tivesse mais coisa aí pra fazer, né? Sempre dá pra colocar mais coisa na conta, né? Sempre dá, sempre encaixa mais coisa. E aí quando a gente vê, a gente tá estressada, a gente tá cansada, a gente se sobrecarrega, às vezes não tem tempo para as outras coisas, né? Para nós mesmas, né? Às vezes a gente não tem tempo. Tem tempo para cuidar de todo mundo, para fazer tudo por todo mundo, menos pra gente. Então a gente precisa começar a ponderar isso, até que ponto eu posso fazer, até que ponto eu sou capaz, né? Porque assim, eu também tenho que tirar um tempo pra mim. Eu também tenho que falar, olha, gente, agora vocês cuidem de vocês, eu vou cuidar de mim mesma, né? Agora eu vou cuidar aqui do meu, sei lá, fazer alguma coisa pra mim. Então vai ter que ter esse momento de deixar as pessoas cuidarem um pouco da vida delas, né? Das pessoas assumirem um pouco as responsabilidades, porque também é bom para eles, né? É bom que eles também se virem, aprendam a se virar. Se você fica muito em cima, às vezes as pessoas não aprendem a se virar sozinhas. Então tem que dar para eles se virar, né? Às vezes você vai ter que segurar a onda e falar assim, é isso que eu posso fazer, né? É isso que eu posso fazer. Olha, você daqui para frente se vira, faz assim, 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 ensina as pessoas a fazerem, né? Então tá ali a comida para você se virar, tá na geladeira, vê aí o que você faz, né? Que agora eu tô assistindo um filme, por exemplo. Então assim, eu vejo que tem muitas mulheres que se cobram muito em relação à casa, ao marido, aos filhos. E isso é uma coisa muito comum por conta da nossa sociedade. A gente já se sobrecarrega muito, né? E aí o quanto que a gente vai guardando, e uma hora explode, a gente fica estressada. Às vezes a gente não consegue falar, mas a gente guarda e a gente somatiza. Às vezes a gente fala demais. Então, são muitas coisas acontecendo. E a síndrome de burnout, que é o estresse no trabalho, é muito essa pessoa que vai guardando e nunca fala. E quando ela explode, aí ela adoece, né? Então, o estresse pode vir de várias formas. Ele pode vir com uma sobrecarga, ele pode vir com
dor no maxilar, tem gente que tem ATM, né, muito forte, tem gente que tem enxaqueca, que vai causando do estresse, tem gente que vai tendo insônia. Então, assim, são vários sintomas. Tem a gastrite, né, que também é nervosa. Então, a gente vai desenvolvendo vários sintomas em relação ao nosso estresse. Quando a gente vê, a gente tá cheio de doença, cheio de problema, né? Então, a gente tem que começar a cuidar, né? Tem que começar a dar uma pisada no freio, né? A deixar as pessoas se virarem sozinhas, porque você precisa também ter um cuidado para você, né? Você também precisa fazer algo por você. E aí é muito isso, né? Reconhecer que nem tudo vai sair do nosso jeito, que nem tudo a gente vai conseguir dar conta e tá tudo bem. Como diz a Vivi, né? Eu sou muito aquela que joga bomba e depois fala, mas tá tudo bem, né? Tá tudo certo. E tá tudo bem, né? Porque assim, a gente não vai dar conta. Eu sei que é difícil às vezes muitas pessoas entenderem isso, que às vezes a gente não vai dar conta, que é fora da nossa realidade, da nossa ideia, né? Que a gente tem que dar conta de tudo, mas às vezes a gente não vai dar, né? E aí tá tudo bem mesmo, porque a gente tem que entender que todo mundo tem os limites e que nem sempre a gente também recebe o sim e que tá tudo bem a gente dar um não, né? Tá tudo bem a gente deixar a pessoa se virar sozinha. No começo é difícil pensar, ai, mas eu tô abandonando a família, mas eu não tô ajudando eles, né? Mas como que eu não vou ser uma boa mãe? Mas como que eu não vou estar ali presente? Você vai ser uma boa mãe ensinando, né? Ensinando como é que faz, né? Estando ali do lado, mas falar, vai lá. Filho é pro mundo, gente. A gente tem que parar de super proteger os filhos. A gente tem que começar a deixar eles se virar, a ensinar como é que faz, né? A parar de se sobrecarregar tanto, né? E a gente vai fazer o que a gente pode. A gente tem um termo na psicologia que é a mãe possivelmente boa, né? A gente vai ser essa mãe, a mãe que a gente pode ser, né? E a gente tem que ser aquilo que a gente consegue, não mais que isso, porque senão fica muito exagerado, né? E aí você às vezes não incentiva seu filho a crescer, a desenvolver algumas habilidades, seja de lavar uma roupa, seja de lavar uma louça. Então é importante a gente tirar um pouco dessa responsabilidade de, de trabalhar, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, para a gente poder se sentir um pouco, né, relaxada, ter um tempo para nós.